Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, começa agora mais uma edição do Plural, o seu programa semanal de debates aqui na UFPR TV. E hoje vamos falar sobre um assunto que mexe com a imaginação e desperta a curiosidade de muitas pessoas, as sociedades secretas. Maçonaria, Rosa Cruz, Illuminati. Com certeza você já deve ter ouvido falar desses nomes. Mas afinal, o que são esses grupos? O que eles querem? Quais são os mitos e verdades envolvendo estas sociedades? Para falar sobre esse assunto, o Plural recebe hoje o grande mestre da Ordem Rosa Cruz Amorque para os países da língua portuguesa, Hélio de Moraes e Marques. Representando a maçonaria, o assessor do grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Paraná, Gerald Kopp Jr. E falando com a gente direto da cidade do Rio de Janeiro, a pesquisadora sobre sociedades secretas e o papel da mulher nessas sociedades, Daniela Fernandes. Sejam todos bem-vindos ao Plural. Antes de conversar com os nossos convidados aqui no estúdio, vamos ouvir o que as pessoas nas ruas falam sobre as sociedades secretas. Confira. Olha, eu sou muito presidente, não, tá? Na verdade, sim, eu quero ser presidente. Você já ouviu falar em alguma sociedade secreta? Só os maçons, no caso em filmes, seriados, etc. Eu ouvi uma vez sobre uma que se chamava Blux Dead. Não. Blux alguma coisa, que é ali no Alto da 15, próximo do Praça do Expedicionário. Conhecimento assim dos templários, né? Que se transformou nessa Rosa Cruz aí, né? Já ouvi falar de maçonaria, mas não sei nem... Não sei nada a respeito, assim. O que você acha que eles fazem? Pela informação que eu tenho, maçons para mim são algo ligado a satânico, entende? Alguma coisa assim. O tipo de coisa que acontece mesmo nos filmes, assim, acho que eles fazem. Por exemplo? De sair à procura de tesouros e tal, esse tipo de coisa. Olha, pelo que eu sei, elas não têm caráter, pelo menos, de fins lucrativos e que são uma espécie de uma irmandade, onde todos se ajudam, né? Uns dão as mãos aos outros ali. Pelo menos é isso que eu sei. A minha opinião é que há um interesse econômico, né, em relação a acordos políticos e tudo mais. Assim. Acho que é mais para garantir os deles, né? Tem sociedades secretas que realmente dominam o mundo? Olha, isso é algo muito complexo, entende? Porque, pelo que eu sei, alguns dos presidentes americanos, que são os homens mais poderosos do mundo, né, são maçons, ou foram maçons. Eu acho que elas brigam por ele, mas não conseguem, né? O mundo ele muda, né? Ele é algo mutável, assim. Então, por mais que a gente tente se organizar em prol de alguma coisa, a gente tem empecilhos que vão nos impedir, né? Você aceitaria fazer parte de uma sociedade secreta? Depende dos ideais da sociedade secreta, enfim. Se eu achasse que os princípios dessa sociedade são bons o suficiente, sim, né? Ou se eu pudesse dominar o mundo, qualquer coisa assim. A gente viu ali que as pessoas têm, a imaginação vai longe, né? As pessoas têm uma visão meio deturpada das sociedades secretas. Gerald, qual que é a sua opinião? Eu acredito que sim, porque normalmente a própria palavra, né, acaba induzindo as pessoas a entender que se é um segredo eu não posso saber e eu quero saber, mas não existiriam informações suficientes, né, amplamente disponíveis. Mas a gente vê que hoje, nessa era de informação, isso já não é mais uma verdade. Na verdade, o que a gente encontra hoje é que, tanto na internet quanto em literatura disponível, livros propriamente ditos, existe muita literatura acerca de sociedades secretas, né? Algumas um pouco conspiratórias e deturpadas e outros altamente respeitados e sérios no que diz respeito à pesquisa histórica e filosófica a respeito dos princípios que cada sociedade segue. Uhum. E vocês consideram sociedades secretas ou discretas? Existe diferença? Qual é essa diferença? Bem, uma sociedade secreta, o que ele significa? É secreto, você não teria condições de acessar. E eu acho que hoje nós podemos dizer que essas sociedades
sob um ponto de vista, elas são muito mais discretas do que secretas. Não existe tanto segredo em torno deles hoje em dia. O que se verifica é que tanto a maçonaria, as lojas maçônicas, as obediências, hoje elas são pessoas jurídicas, elas têm estatutos, elas têm CNPJ, elas fazem assembleias, eles têm sede conhecida, dirigentes conhecidos, né, eleitos, né, com ampla publicidade. Então, hoje fica difícil você dizer que é uma sociedade secreta. O que existe é que, como se for pensar numa sigilo industrial de uma empresa, você não sabe exatamente o que vai acontecer num conselho de administração de uma multinacional. Você não sabe o que passou dentro daquela reunião. Ou uma ata do Copom, né, do Banco Central, né, você tem um extrato do que aconteceu, mas tem certos elementos lá que são reservados, que somente interessam para aqueles que são integrantes daquela sociedade. Uhum. E a Rosa Cruz, Hélio, também é uma sociedade discreta? Na realidade, isso me parece que surge num determinado momento da história em que o mundo passava por uma série de transições, sobretudo nos séculos XVI, XVII e em diante, onde se pode observar que as pessoas tinham um pouco de temor pelo remanescente da cultura extremamente católica na Europa da época. Então, isso faz com que a Inquisição, que começa lá no 13, tem a professora de História aí, e isso se estende até meados do 18, 17, vai acontecer com que as pessoas olhem para essas sociedades que tinham que se manter um pouco sigilosas, talvez até mesmo secretas, sob pena de ter algumas retaliações por conta do clero dominante da época, e isso fez com que havia necessidade. Nós temos alguns exemplos de nossos fratres do passado, como é o caso de Giordano Bruno, e outros que estavam envolvidos com pesquisa, que fizeram a transição desse momento que ocorre na Europa e que tinha que se tomar sigilo. E hoje, cuidado, hoje não há necessidade disso. Hoje, conforme foi dito aqui pelo colega, pelo Gerard, não se precisa ter esse tipo de cuidado. É claro que se preservam valores, são organizações iniciáticas, existem valores tradicionais que estão sendo conservados, e isso é feito em sigilo, mas não há esse âmbito de secreto. Isso é aberto, nós estamos na internet, nós estamos abertos para o mundo. É que existe algo de tradicional que precisa ser preservado intencionalmente, para que aquele que busca esclarecimento a respeito desses assuntos faça jus para merecer aquele tipo de informação. Mas essa conotação secreta, eu acho que na sociedade atual tem uma conotação pejorativa, e acontece o que aconteceu ali nos depoimentos. As pessoas do imaginário popular imaginam coisas negativas, tanto da maçonaria quanto da Ordem Rosa Cruz, o que é um grande equívoco, porque as pessoas não têm culpa, mas é o imaginário popular, é uma imaginação. As pessoas, e os filmes são tendenciosos, os diretores fazem aquelas coisas, quando você vê, as pessoas ficam, será que é isso que a gente... Mas não falta informação. Se a pessoa for procurar, vai ver que não é isso. São fraternidades que buscam o bem, etc. Uhum. E você, Daniela, que fala com a gente lá do Rio de Janeiro, o que você acha desse assunto? É um assunto que desperta a curiosidade das pessoas, né? Mexe com o imaginário delas, né? Com certeza. Eu quero parabenizar os irmãos aí, porque as respostas foram perfeitas, esclarecedoras. Eu faço minhas as palavras deles. E o que eu posso tentar... Deixa eu só fazer uma perguntinha para você. Por que você começou a se interessar por esse assunto? Como foi? Adolescente, 15 anos, 14 anos, eu sempre me intriguei com a maçonaria, eu sempre tive certeza que eu iria participar de alguma forma, e quando eu fiz uns 18 anos, eu fui pesquisando e tudo mais, e leigamente vi que a mulher, erroneamente, vi que a mulher não tinha um papel, né? Porque tem uns livros que vendem na banca, as revistas, e que descartam a figura feminina, né? Não é o que eu vejo hoje, pelo contrário. Então, eu acabei partindo para outras religiões pagãs, né? Dei uma pesquisada em outras religiões, eu sou agnóstica. Enfim, a minha religião hoje é Deus, mas... E o interesse veio dessa coisa... da seletividade, né? Eu acho que, só voltando às perguntas que você fez aos irmãos,
não é que seja secreta, são sociedades seletivas, sem querer ser prepotente nem nada. Eu acho que são sociedades que buscam pessoas com perfis específicos que possam dar continuidade ao trabalho de uma forma correta, né? E hoje eu tenho essa visão, que pode ser leiga, se eu estiver errada, por favor, me corrijam, né? Mas a curiosidade foi por conta da seletividade. Eu sempre gostei do diferente, né? De ser diferente, e foi por conta disso, inicialmente. A Daniela, quando ela se referiu, né, à maçonaria, Rosa Cruz, ela falou religião. É uma religião? Pode ser considerada? Não. A rigor, as religiões têm a característica de ter um credo fundamentado em alguns princípios que estabelecem o fundamento, e normalmente existe um líder. Ela falou de maneira genérica, ela sabe que não se trata da mesma coisa, pelo menos foi o que eu entendi. E o misticismo, que é a pedra angular dos ensinamentos Rosa Cruz, eles propõem a mística como processo de crescimento. Isso significa que o ser humano pode se desenvolver a percepção do real, do mundo, e, sobretudo, fazer um crescimento da sua consciência a respeito do mundo, a sua visão de cosmos, a sua visão de mundo, através do desabrochar interior. Isso se dá num processo interior, no sancto sanctorum do coração do homem. Isso só é possível se você tiver uma possibilidade de comungar com você. Isso é a mística, é a relação com o transcendente sem intermediários, sem a necessidade de você ter um referencial, um expoente, como nós temos nas grandes religiões reveladas, que a gente conhece bem, não vai nenhuma crítica, mas que é um ícone que você usa como referência, porque a partir do momento, lá no século VII, quando Maomé fala X, o Corão é isso, é uma grande coisa. Quando o mestre dos mestres diz isso lá no século zero da era cristã, no século I, o que vai significar? E nós não temos uma referência, nós temos entre nós pessoas de todas as religiões, nós somos como se fosse, nessa perspectiva, uma religião universal. Mas nós não somos uma religião. O religar se dá através de um processo interno, o que é um pouco difícil para que a pessoa que olha de fora entenda a proposta da ordem. Esse processo interno é um processo de autoaperfeiçoamento, que se dá por um desenvolvimento gradativo através de lições, monografias e iniciações, num processo tanto de mental quanto um processo prático. Não é religião, também não é seita. Também não é seita, porque você não tem nenhum guru autonomiado que fala que é o líder dos Rosa Cruz. Isso não existe, o processo é interno. É bem livre a caminhada. E, aliás, vale dizer que a pessoa que está numa seita normalmente não sai na ordem, você entra quando você quer, e se você desejar sair no primeiro mês, você pode. É absolutamente livre. Isso é uma questão que intriga muitas pessoas. Eu vou poder sair um dia? Não, você vai poder, a hora que você desejar. É o teu coração que vai ditar isso. Ok. Se em cidades grandes como Curitiba, a existência de sociedades secretas já provoca burburinho, imagine em cidades pequenas. Nesses lugares, a imaginação das pessoas vai muito além. Acompanhe na reportagem.